Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu fiz uma postagem no meu Facebook que eram os ensinamentos de um santo, falando a respeito da não violência, né? E ele dizia que a não violência era a virtude primordial, mas que às vezes as pessoas tinham dificuldade de compreender a dimensão ampla da não violência, né? E ele falava a respeito de certas coisas, falava, por exemplo, da postura das pessoas que querem praticar não violência não realizando, né, a alimentação carnívora, né, que adotam uma dieta, por exemplo, vegetariana, lacto-vegetariana, no caso, o exemplo que ele deu. E, enfim, falava a respeito da complexidade disso, né, como a não violência era mais do que isso. Nos dizeres daquele santo, a não violência era ter a capacidade de ver Deus em todos. A postagem foi feita e houveram amigos que comentaram, e, enfim, eu conversava com esses amigos e no desenvolver essa troca de ideias a respeito daquela postagem, daquele pensamento, uma amiga postou um vídeo que era um breve vídeo de um menininho pequeno ainda, uma criancinha, bem novinho, que recebia assim o prato, né, de comida da mãe, e no prato de comida tinha um polvo picado, né? E aí o menino se surpreendia com aquele animal ali e falava com ela a respeito do polvo e falava, né? E ela dizia, o polvo foi morto, evidentemente, ele não tem a cabeça dele ali e tal, ele foi cortado para você comer, assim como nós fazemos com a galinha, fazemos com a carne de boi. E o menino ficou assim, né, perplexo diante daquilo e falou, não, nós não deveríamos matar, né, a galinha, o boi, o polvo, né? Esses animais precisam estar vivos, precisam estar em pé. Nós podemos fazer o uso da batata, dos legumes, e a mãe se emociona com o menino, né? Se emociona com a sua candura, com a sua bondade, com a sua inocência, né? E o menino fica surpreendido, "Ô, mãe, por que você está chorando?" Ela diz, porque você falou algo muito bonito, né? E quando estamos diante de algo assim, todos nós podemos nos emocionar diante disso, né? Diante da pureza da criança, diante de sua inocência, diante de sua bondade. E nós achamos tudo isso muito bonito. Nós achamos isso muito bonito, pois achamos isso quase místico, quase angélico, pois nós estamos vivendo um ser humano diante de nós que tem um sentimento tão puro de bondade, de pureza, não é? Que nós sentimos uma admiração muito grande por isso, né? As palavras de um santo, né, de São Tadeu, de Vitovinica, que dizia: a criança é um ser maravilhoso, não é? Você chega para uma criancinha pequenininha assim, e diz para ela: olha, eu tenho aqui no meu bolso um elefante. Por mais que absurdo seja, a criança olha para você e ela até fica confusa, pensando: nossa, como o elefante está ali, mas ela acredita, porque a criança pequenininha ainda não tem o conceito da mentira. Ela ainda vê tudo como verdade, não é? Então tudo que falamos para ela tem um peso de verdade. E é lindo poder contemplar um ser humano que é assim, não é? Mesmo as pessoas que são, às vezes, estão cometendo crimes, de bandidos, nós vemos muitas vezes isso, né? Que diante de uma cena de crime, quando crianças estão próximas, acabam reduzindo o impacto da sua violência, diminuindo as atitudes, modificando o modo de falar para não macular aquelas almas, para não magoar aquelas crianças. Não é só para não ferir fisicamente, é para não obscurecer aqueles espíritos. Existe um senso de veneração natural no ser humano, no adulto, diante das criancinhas, não é? Queremos preservar aquilo. Estamos tocados por aquela magia, por aquela luz. As palavras do Evangelho, não é? O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus também, qual o Senhor está caminhando com seus discípulos e aí vem um grupo de mulheres com crianças pequenas de colo para que o Senhor as abençoe. Os discípulos dizem: não, não, vamos perturbar o Mestre. E o Senhor Jesus os repreende e diz: não, não, deixa vir as crianças, né? E diz, né, isso está contido no Evangelho de Lucas, que aquele homem e mulher que não receber o reino dos céus, o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Vejam, meus queridos irmãos e amigos, que palavra poderosíssima, de tamanha importância, a qual
dificilmente meditamos com a seriedade que ela nos cobra. Se nós não recebermos o reino de Deus como crianças, nós não entraremos nele. Não está falando aqui de ser batizado, não está falando aqui de confessar o credo niceno-constantinopolitano, não está falando aqui de pertencer a uma igreja, está falando aqui de ser como criança. Não é? Não receber o reino de Deus como criança. É não receber o reino de Deus como criança. É um estado de ser. E quando nós pensamos nesse menino, né, que olha para o prato e diz, não, nós não deveríamos matar os animais, e nós achamos isso bonito, nós ficamos emocionados, nós falamos, ó, que santa tolice, não é? Nós podemos pensar que esse é o estado daqueles que entram no reino dos céus, no reino de Deus. Não entra nenhum outro que não tiver essa natureza. Aí o meu querido irmão, minha querida irmã vai dizer assim, nossa, então ficou feia a coisa, não é, Marcelo? Quantos são esses no mundo? 1 em 100 milhões, sendo bastante otimista, não é? Pois é, mas isso é a pura verdade. Nenhum indivíduo que não tenha a natureza de uma criança entrará no reino dos céus. Porque essa não é uma natureza das crianças, essa é a natureza de todos nós. Nas crianças ainda não foi obscurecido esse elemento da sua natureza. A criancinha ainda é capaz de resplandecer a luz do Senhor nela sem maiores máculas. Você coloca crianças juntas, não é? Crianças de todas as raças, de todas as culturas, de todas as religiões. Elas vão ser amiguinhas, elas vão se dar bem, elas vão brincar, elas vão se reconhecer, elas não vão se diferenciar, elas não vão se antagonizar, pois não existe uma pré-condição, um preconceito, não existe uma cultura do ódio, uma cultura da tribo. Elas ainda têm isso. Mas isso é a condição do ser humano. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza, que por alguma razão obscurecemos. Por alguma razão deixamos de lado. Colocamos camadas e camadas de coisas, aquilo que conforma o ego, para sermos pessoas maduras, adultas, não é? E nisso nós perdemos a natureza do habitante do reino. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é um mendigo de espírito? É alguém muito pouco poderoso. Qual é a imagem da criança? É de alguém pouco poderoso. É de alguém inofensivo. É de alguém que não pode fazer mal a ninguém. Não é? Então, quando nós somos pais, nós somos responsáveis, nós somos adultos diante das crianças, nós fazemos de tudo para não macular as crianças. Você já viu isso? Não é? Nós construímos para as crianças um mundo de beleza. O solzinho sorri, as árvores e os animaizinhos falam, cantam. Não é? Existe o Papai Noel, existe o Coelhinho da Páscoa, existem os anjos que cuidam das crianças, o anjo que vem dar o beijinho na criança quando ela vai dormir. Deus é como um pai, como uma mãe, amoroso, benigno. O avô, a avó, o pai, a mãe, um parente morreu, foi para o reino dos céus. Não importa tenha sido mal, tenha sido bom, importa fazer a criança entender que está tudo bem, está tudo bom, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque no final o amor vence, não é? Então, nós passamos pela rua e vemos as pessoas com fome, as pessoas com sede, os pobrezinhos. Então, somos motivados a ajudar, mostrar para a criança, viu? Devemos ajudar, porque eles são como nós, nossos irmãos. Ah, certa vez estava com minha família caminhando pelas ruas da cidade onde vivo, onde muitas e muitas pessoas estão na rua com fome, e fizemos uma ajuda para alguém, nada mais do que nossa obrigação, tínhamos como fazer, a pessoa precisava. E o meu filho disse, papai, por que não levamos essas pessoas para casa? Por que não cuidamos deles? E eu expliquei para eles que nós não temos poder, nós somos fracos, nós somos pobres também, nós não temos muita condição e não teríamos condições de organizar a vida daquelas pessoas.
não é? Acabaríamos por desorganizar a nossa e não nos ajudaríamos. Mas o bonito em questão é que a criança olha para aqueles indivíduos e diz: vamos levar para a nossa casa. Vamos ajudá-los de fato. Eles estão aqui no frio, na chuva, ao relento, com fome. Nós temos teto, nós temos casa. Este poder, esta luz, esta pureza, essa santidade é nossa. É a nossa condição. Então passamos com o tempo, não é? A obscurecer isso. Então, concebemos, por exemplo, o aborto. Concebemos, por exemplo, a pena de morte. Concebemos, por exemplo, a tortura. Concebemos, por exemplo, fulano foi morto, apenas foi cancelado seu CPF. Concebemos, né? Ou as minorias se calam ou são esmagadas. Concebemos todas essas maldades, concebemos todas essas brutalidades, concebemos como natural, não é? Pessoas estão sofrendo, se não gostamos delas, que se dane. Obscurecemos, jogamos camadas e camadas e camadas de obscuridade neste luminoso ser que um dia existiu em nós, esta criança. E aí pensamos, mas eu sou um bom homem, uma boa mulher, sou um cidadão de bem, eu cumpro com os meus compromissos, eu não estou roubando ninguém, eu não estou matando, eu sou talvez membro de uma igreja, eu confesso a verdadeira fé, então, quando da minha morte, eu vou estar no reino de Deus. Diz o Senhor Jesus que não. Nós só vamos estar no reino de Deus se nós somos dignos deste reino. O que isso significa? Sermos como criança. Recebermos o reino como criança. Isso tem a ver com pureza, tem a ver com inocência, tem a ver com bondade, tem a ver com pureza. Não é? Então, podemos retornar à fase de crianças? Definitivamente não podemos fazer isso intelectualmente, não podemos fazer isso fisicamente, mas nós podemos fazer isso espiritualmente. E se não for agora, será um dia. Pois não se trata de construir algo que não existe. Se trata de retirar as coisas que estão por cima desta nossa real natureza. Então, o nosso destino é o reino dos céus. Nosso destino é o reino de Deus. Mas é como a mistura da água pura com a água pura. Para que possamos ser esta água pura, temos que estar nesse estado. Não é? Então, longa, talvez, certamente, será a nossa jornada, mas ela será concluída com o retorno à casa do Pai. Mas para isso precisamos retornar ao estado de filho. Novamente, a parábola do filho pródigo, tão bonita, não é? Caminha pelo mundo, goza os gozos da vida, goza as alegrias, os intuitos daquele rebelde filho pródigo. No dia que você sentir vontade de voltar para a casa do Pai, mesmo que seja para ter apenas uma condição de mais segurança, começa a sua jornada para ser de novo como uma criança. E a partir do momento que nós realizarmos esta transfiguração, seremos então dignos, aptos para o reino de Deus, pois o receberemos como criança. Que Deus nos permita, nos possibilite, não é? Esta primeira identificação que nós somos essa criança. Não se trata de uma outra pessoa, se trata de nós mesmos. Recobremos a pureza, recobremos a inocência, possamos fazer de cada um de nós como a mãe do Senhor Jesus, Maria. Virgindade de Maria tem a ver com a pureza, pureza do nosso coração imaculado. Se nós conseguirmos realizar a restauração deste coração, nascerá o Senhor em nós, a nossa própria natureza de filhos de Deus, unidos com o Pai.
desde sempre. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.